Paz do Senhor, meus amores. Eu espero que vocês estejam bem. Voltamos hoje com mais uma aula, né? Tentando falar um pouco mais alto, porque da última vez ficou um pouco baixa, mas é um pouco resumida, né? Como todas as aulas estão sendo. O nosso tema de hoje é bem interessante, né? Ele fala sobre Jesus, o verdadeiro pastor. E se encontra lá no livro de João, no capítulo 10, do versículo 10 até o versículo 16, que eu vou ler com vocês, que diz o seguinte: O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor, de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as deixa, arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, as arrebata, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esse é o nosso versículo da lição, né? A indicação do versículo, que é no livro de João 10, do versículo 10 até o 16. Bem, meus irmãos, meus amadinhos, a lição ela nos mostra algumas diferenças, né? Entre um verdadeiro pastor e um falso pastor, que no versículo ele cita como um mercenário, né? Chama o falso pastor de mercenário. Ela nos mostra, né, algumas diferenças entre um verdadeiro pastor e um mercenário, que é um falso pastor. Aí no Antigo Testamento, ela fala, né, declara que Davi ele era um verdadeiro pastor. Davi ele foi aperfeiçoado como pastor, né, sendo capacitado por Deus, sendo pastor de ovelhas. E a nossa lição, ela nos traz alguns exemplos de pastor de ovelhas, fala um pouco de pastor de ovelhas, justamente para trazer um pouco de comparação, né, entre um pastor de gente mesmo, né, como eu e você, e como nosso pastor, né, e um pastor de ovelhas, que eles têm que ter os mesmos cuidados que um pastor tem com as ovelhas. Um pastor ele tem que ter com a sua igreja, e é isso que a lição ela nos traz. E aí no Antigo Testamento, Davi declara no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi ele conhecia bem o ofício de pastor, né? Porque ele cuidava das ovelhas do seu pai Jessé. Então ele sabia que todas as ovelhas precisavam do cuidado dele, precisava da proteção dele e precisava ser guiado por ele. Então, eu vou citar para vocês aqui dois aspectos de um verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor, tendo como referência o nosso Senhor Jesus, né? Que foi um pastor por excelência, né? E até hoje é um exemplo para todos os outros pastores. Mas não existe nenhum como ele. Mas é um exemplo a ser seguido. Então, os dois aspectos que eu trago para vocês é o seguinte. O primeiro o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, né? Ele se coloca no lugar da ovelha. Jesus, ele fez isso não só na morte na cruz, que foi um grande exemplo, né, para nós. Jesus, ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, passou tudo o que ele passou, né, toda aquela dificuldade, aquela humilhação, por amor a nós. Nós somos consideradas ovelhas de Cristo, né? A igreja é a ovelha de Cristo. Então, Jesus, ele deu esse bom exemplo. Por amor a nós, ele se entregou na cruz. Então, um bom pastor, ele tem esse primeiro aspecto, ele dá a vida pela ovelha, né? Um outro ponto muito importante era o amor, era o ensinamento. Um bom pastor, ele também sabe ensinar. Ele ensina a sua ovelha, né? Davi, ele ensinava a ovelha o caminho que ela tinha que seguir para que ela não se perdesse. E o bom pastor, ele faz isso, ele tem essa missão de ensinar a sua ovelha, né?
como o nosso pastor na igreja. Ele nos ensina qual o caminho que a gente tem que estar seguindo através da palavra de Deus, através da Bíblia, né? Que nos mostra, né, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, como a gente deve proceder. E Jesus, ele deu esse exemplo ensinando os seus discípulos. Jesus, ele era maravilhoso. Ensinou os discípulos até a morte dele, né, em como eles poderiam pregar o evangelho, como eles deveriam pregar o evangelho, e eles ficaram com essa missão, né, de pregar o evangelho, a palavra de Deus, até os confins da terra. E Jesus prometeu que não abandonaria eles, que não deixaria eles, estaria sempre com eles, independente do lugar onde eles fossem para pregar a palavra de Deus. Então Jesus ensinava e também acompanhava. Jesus não abandonava, ele estava ali sempre, o tempo todo, do lado das suas ovelhas, para orientar e proteger. Jesus, ele estava sempre protegendo os seus discípulos, né? E isso é muito importante. E Jesus é o que se identifica como um bom pastor, né? Como eu disse para vocês, que cuida, que dá vida. Ele demonstrou esse cuidado sempre com os seus discípulos e deixou esse exemplo para a sua igreja. O amor de Jesus pela humanidade e pelos discípulos era imensurável, incomparável, né? Não existia um amor igual ao de Jesus. Um outro aspecto, agora nós vamos ver um aspecto de um falso pastor, né? Que na Bíblia é chamado de mercenário. Um falso pastor, como a lição nos explica, é aquele que não cuida, é aquele que não ensina, é aquele que não se importa, é aquele que não tem coragem de dar a sua vida pela ovelha, né? Pelo membro da igreja, né? Então, a lição, ela explica que o verdadeiro pastor, ela dá a vida, mas o mercenário é aquele que se diz pastor, mas não tem um chamado de pastor, né? Para fazer isso, e engana as pessoas, né? E quando percebe que a ovelha está necessitando de um cuidado, de um socorro, de uma ajuda, ele simplesmente foge, se afasta. Não está ali, né? Pronto para ajudar, para socorrer as ovelhas. Então, esse é um aspecto de um falso pastor. Ele trabalha por interesse, ele não trabalha por amor. E um dos maiores exemplos de Jesus como um bom pastor era o amor, porque ele amava incondicionalmente. E um pastor que se diz pastor, mas não é pastor, né? No caso, falso pastor, ele não tem esse amor pela sua ovelha. Então, ele não vai ter um cuidado, ele não vai querer ensinar, né? Ele não vai querer te conduzir a um bom caminho. Ele não vai querer te ajudar quando você estiver em perigo. Ele simplesmente vai fugir, porque ele não se importa verdadeiramente. E é muito importante que a gente entenda essa diferença. Por quê? Porque na palavra de Deus, ela fala que um falso fala, né, sobre os falsos profetas, né? E aqui vem um aspecto de um falso profeta. Ele abandona o rebanho. Assim como há homens chamados por Deus para cuidar do rebanho do Senhor, há também pessoas que se intitulam escolhidos para este chamado, mas são falsos pastores. Desde o Antigo Testamento, não é de agora, né? O Senhor, ele condenou os falsos líderes, que se diziam pastores, né, do povo, mas as decisões que eles tomavam acabam, na verdade, prejudicando o povo, né? Você vê que quando alguém está fazendo algo que não é da parte de Deus, está ali na frente, assume o ministério, que não é o ministério que Deus escolheu para aquela pessoa. Esse é um ponto importante também que a gente tem que observar. Essa pessoa, ela acaba fazendo coisas que, ao invés de ajudar, prejudicam. Então, esses falsos pastores, quando eles se intitulavam chamados por Deus e se levantavam como pastores, eles, ao invés de ajudar o povo, eles prejudicavam, né? Porque aqui fala que eles faziam tantas coisas assim que não era de condução para a igreja, que fazia as pessoas se afastarem, né, dos caminhos do Senhor. As pessoas ficavam dispersas. E um dos aspectos do verdadeiro pastor é que ele não deixava a sua ovelha se perder. Ele estava sempre ali de olho em todas as ovelhas, né? É assim o nosso Senhor Jesus, ele está sempre de olho em toda a sua igreja.
O mundo é grande, o mundo é enorme, mas ele consegue ver cada um dos seus filhos, cada uma das suas ovelhas. Ele consegue me ver se eu estiver aqui em Salvador e ele consegue ver você se você estiver lá em outra cidade. Ele consegue nos ver ao mesmo tempo. Então ele consegue cuidar, ele tem esse cuidado, né, com as suas ovelhas. E o falso pastor, ele não tem. Ele, ao invés de ajuntar, ele espalha. E isso é muito complicado. Então eu espero que vocês entendam a diferença, né, entre um bom pastor e um verdadeiro pastor. O bom pastor, ele sempre vai ter amor, cuidado, carinho, vai sempre ensinar e vai sempre amar e dar a sua vida pela sua ovelha. E o falso pastor, ele não vai fazer isso. Então, é um exemplo também para nós aprendermos a obedecer ao nosso pastor, né, que foi intitulado por Deus para estar na casa do Senhor, para nos orientar, para nos ensinar e para nos conduzir, né? Também para estar de olho em nós. Então, nós devemos respeitar e obedecer ao nosso pastor, né, abaixo de Deus. Então, que vocês entendam que é necessário e que está na palavra de Deus o pastor, né? Ter um pastor é importante, é necessário. Espero que vocês tenham entendido. Um beijinho e espero ver vocês logo. Fiquem com Deus.